Graça e paz, meu nome é Eduardo. Eu estou gravando esse vídeo em virtude de um fato que me aconteceu já fazendo um ano e que foi o limiar de uma reviravolta de tudo que me aconteceu em toda a minha vida e que eu passei para que eu pudesse compreender que muita coisa não funcionava do jeito que eu pensava ou do jeito que eu queria. Isso tudo começou em 2023, no meio do ano para cá, quando minha mãe descobriu um câncer agressivo no útero. E esse câncer começou a se espalhar também, começando a atingir o intestino. E eu comecei a levar ela para tratamento, outros tratamentos, em virtude disso. Todos os dias acordava cedo, levava ela para a radioterapia, passei a levar ela também muitas vezes para químio, tratamento de químio. Porém, eu tinha um problema de coração. Eu digo eu tinha porque eu não tenho mais. Eu tive um problema no coração, só que ele foi tão agressivo, ele chegou de forma tão agressiva que eu tive que ser encaminhado para um hospital especializado em cirurgias cardíacas. Chegando lá, eu fiz a primeira consulta. O cirurgião entendeu a minha situação como grave, já solicitou uma vaga urgente para mim no hospital, para que eu pudesse fazer a minha cirurgia. Chegando no dia da cirurgia, eu entrei para a cirurgia normal, porém eu tive, após a cirurgia, foram 7 horas de cirurgia mais ou menos. Após essas 7 horas, eu tive uma hemorragia forte. Eu não sei bem dizer o nome técnico da coisa. Eu tive uma forte hemorragia e tive que voltar urgente correndo do CTI para a mesa de cirurgia, para que esse sangramento fosse estancado. O sangramento foi estancado e eu voltei para o CTI. Voltei para o CTI. E lá permaneci sob observação e logo em seguida subi para um quarto. Uma enfermaria. Não era bem um quarto, era uma enfermaria. E lá permaneci com outros pacientes também que haviam feito cirurgias cardíacas e que iriam também fazer cirurgias cardíacas. Do quarto, fiquei lá acho que um dia, me parece, e fui liberado para casa, recuperar em casa. Porém, isso foi no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, eu estava no banheiro e passei mal e desmaiei. E a Kátia teve que chamar o SAMU para poder... A Kátia é minha esposa. Ela teve que chamar o SAMU para poder me ajudar. Então, quando eu acordei, eu percebi que eu estava no chão, e havia defecado toda a roupa, chão, foi uma coisa horrível. E as pontas dos meus dedos dos pés e os dedos das mãos, as pontas estavam todas roxas. E eu chamei meu irmão para ajudar, meu irmão Gilson, mas ele se assustou com a gravidade da situação e puxou uma cadeira para sentar, porque ele também começou a passar mal, assustado com o que tinha acontecido comigo. Então, precisava de
passar comigo, o SAMU precisava me levar, passa comigo pela minha garagem. Porém, a minha garagem é pequena e o carro é grande. E eu não passava pelo local é, andando, né? Não tinha condição. E também não conseguia passar com a maca. Então, a Kátia precisou me ajudar, como sempre. Kátia me ajudou e eu segurei no pescoço dela e ela foi me levando meio agachada e me arrastando e eu fui sendo, ela foi me arrastando e eu segurando o pescoço dela e ela dizendo: Eduardo, tá firme, e foi me levando e assim me colocaram na ambulância, o SAMU, para me levar. Um detalhe é que isso aconteceu, talvez, se eu não me engano, um dia depois do meu aniversário, não sei, não me lembro bem. E eu fui para o hospital e lá constataram que eu havia tido um AVC e que esse AVC havia sido provocado por uma bactéria que havia se alojado na minha válvula, válvula essa que foi trocada na cirurgia e que o AVC, ele, em virtude do AVC, né, eu também, meu lado esquerdo ficou paralisado. Não sei, meu olho deve ter virado. Me lembro que meu lado esquerdo ficou todo mole, não tinha força. No momento que eu estava segurando no pescoço da Kátia, eu também não me lembro, mas eu consegui forçar com o braço esquerdo e fui levado. Daí que fui levado para o hospital. Detalhe é que eu vi o meu irmão Lucas assustado na sacada da varanda da casa dele, no segundo andar, me olhando, preocupado. Então eu olhei para ele assim, acho que sem entender direito o que estava acontecendo, e fui dizer para ele não se preocupar, que eu estava bem. Porém, na hora que eu abri a boca, eu vomitei. Eu não consegui falar. Eu vomitei. E isso só piorou a situação, porque eu assustei mais o Lucas e mais ainda as outras pessoas que estavam ali. Então, nós, que eu digo porque a Kátia foi comigo, fomos levados para o hospital. Chegando no hospital, constatado o AVC, tive novamente que ser internado para verificar o ocorrido. No dia 5 de dezembro de 2023, eu fiz a segunda cirurgia, porque para poder substituir essa válvula que havia sido implantada no meu coração, válvula mitral, em virtude dela ter sido contaminada com a bactéria. Então, foi feita essa cirurgia, essa segunda cirurgia, no dia 5 de dezembro. E eu voltei para o quarto. A segunda cirurgia foi um sucesso, segundo os médicos. E tudo parecia estar dando bem lá no hospital, quando eu tive que permanecer no CTI. E dentro do CTI eu tive 2 paradas cardíacas. Mas nenhuma das duas foi necessário nenhum tipo de procedimento, porque eu voltava voltei dessas 2 paradas assim rapidamente. E foi necessário me implantar um marca-passo provisório. E eu fiquei 10 dias lá dentro desse CTI. E depois fui para o quarto. Passado alguns dias, a médica chamou a Kátia e disse que a segunda válvula havia sido também infectada por uma bactéria e que eu ia necessitar de uma terceira cirurgia. E a Kátia disse que eu não ia suportar uma terceira cirurgia. E a médica disse que pelo menos tentasse, porque se eu morresse, eles teriam tentado. E a Kátia disse: não, Jesus vai curar o meu marido.
Como era de se esperar, a médica refutou essa ideia da Kátia e eu permaneci. E fiquei lá no CTI para controlar o meu batimento cardíaco, que estava muito alto. Subi para a enfermaria e continuei sob os cuidados lá, os cuidados médicos. Meu PCR estava muito alto. PCR é o exame que mede o nível de infecção no sangue, estava muitíssimo alto por causa da bactéria. E numa ida à enfermaria, o médico disse que seria necessário descer comigo no dia seguinte para UCO, porque eu estava com água no pulmão. E a Cátia disse que não, que eu ia melhorar, mas o médico já, essa segunda junta médica, diga-se de passagem, já estavam nervosos com a Cátia e disseram, olha, não vai adiantar você segurar. Ele vai ter que descer para poder fazer essa pulsão, essa retirada de água do pulmão. Então a fisioterapeuta e a Kátia me ajudaram, me ensinaram um exercício respiratório, e eu fiz aquilo durante todo o dia. No dia seguinte, o médico se surpreendeu porque a água no meu pulmão já não estava mais a nível de precisar ser retirada. E eu já havia conseguido retirar isso. Essa água do pulmão só com o exercício que a fisioterapeuta me ensinou junto com a Kátia. Porque se não fosse a Kátia também, como que seriam as coisas, né? Diga-se de passagem que a Kátia já estava ali comigo, morando no hospital. Ela pediu conta, pediu para sair do trabalho para poder me cuidar. E ali ela estava sendo minha cuidadora, intercessora. Então, há de se frisar muito, muito a importância da Kátia nisso tudo. Bem, mas aí eu continuei ali na enfermaria. Kátia então entrou em jejum e oração, junto com muitos outros irmãos de muitas outras igrejas, para que eu fosse curado. E nesse inteirinho o médico chamou a Kátia e perguntou se podia me entubar e chamar os parentes, né, os familiares. A Kátia disse que não, insistiu. Eu continuei lá no hospital. E como a minha infecção e a bactéria não haviam saído e a infecção não havia parado, só aumentava, chamaram o chefe infectologista da Prefeitura de Belo Horizonte para me receitar, analisar e me receitar um antibiótico. E aí ele receitou antibiótico, porém ele não estava sendo encontrado em lugar nenhum, nem aqui em Belo Horizonte, nem em outro estado. Depois de uma extensa pesquisa na internet feita por parentes e amigos, sabe, e assim, tive o auxílio desse pessoal, muito, muito, muito. Agradeço a todos, meus cunhados, meus irmãos, meus amigos, e com Deus por trás disso tudo orquestrando essa cura. O antibiótico foi localizado, então eu que já estava tomando na veia 2 antibióticos, passei a tomar um terceiro antibiótico. Fora as 2 injeções por dia na barriga todos os dias, os remédios para controlar batimento, pressão, eram muitos, muitos remédios. Fora os cuidados especiais que foi Kátia quem teve que fazer tudo, porque eu estava completamente entregue. E aí comecei a fazer o tratamento, porém a bactéria não apresentava sinais de sair da válvula e o meu quadro infeccioso permanecia. E esse PCR, que é um PCR normal em uma pessoa normal, parece que uma pessoa normal é de 8%, o meu PCR estava 300%.
Ou seja, a situação era bem crítica. Porém, durante o tratamento, e a Kátia persistindo em oração, meus amigos em oração, meus parentes, irmãos em Cristo, nosso pastor Luiz, da Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, que a gente nem conhecia, mas que foi encontrado pela Kátia numa tentativa desesperada de me ajudar. Ela encontrou o pastor, o trabalho dele no Instagram. O pastor foi lá e começou a me acompanhar. Diga-se de passagem, o pastor Luiz fazia tudo do bolso dele. Se deslocava, pagava estacionamento, trabalhava, porque ele ainda trabalha normalmente ainda, pastoreia a igreja. Um homem que, se eu permanecesse o tempo todo aqui para falar, seria pouco. As maravilhas que Deus fez usando esse homem comigo. E a Kátia também, como minha intercessora e minha ajudadora fiel, diga-se de passagem. E aí muitos irmãos entrando em oração, muitas igrejas entrando em oração, e ali eu fui permanecendo internado. Porém, a bactéria começou a perder força aos poucos. Ela foi perdendo força, perdendo força. O nível de PCR começou a baixar um pouco. E a junta médica e o cirurgião, entendendo que não era mais possível um tratamento comigo ali no hospital, pois eu não suportava uma terceira cirurgia, a substituição dessa válvula. Tão pouco tempo. Apesar de todo esse problema, de todo esse impedimento, o meu cirurgião, o Dr. Fernando Roquete, não desanimou em momento algum, persistiu na esperança de que eu me curasse daquilo. E ele chamou então o infectologista-chefe da Prefeitura de Belo Horizonte, o Dr. Estevão, que me receitou um terceiro antibiótico. E ali eu passei a fazer tratamento somente com antibiótico, porque depois eu não suportava mais a terceira cirurgia. Porém, o resultado não estava sendo muito satisfatório, mas apesar do nível de PCR ter diminuído um pouco, que ele já estava a 300, a bactéria persistia no local. E aí eu fui liberado para casa para terminar o tratamento em casa, pois no hospital não havia mais o que se fazer. E em casa, Kátia me preparava uma alimentação própria para esse combate a essa infecção, essa bactéria. Eu comia muita castanha, alho na comida, bastante alho e azeite. Tudo preparado com muito cuidado pela Kátia, muito carinho. Durante todo esse tempo, morou comigo no hospital, permanece minha intercessora, e que foi a pessoa que Deus usou para que eu estivesse aqui hoje. E em casa fui fazendo o tratamento e permaneci. Antes de eu ser liberado para casa, é importante dizer que Kátia conheceu um pastor no Instagram, o nome dele é Pastor Luiz, da Igreja Tabernáculo do Deus Vivo. E esse homem foi extremamente usado por Deus. Ele ia me visitar no hospital sempre, preocupado comigo. Importante frisar que ele ia ao hospital com dinheiro do bolso dele, tudo por conta dele, se deslocando com veículo próprio, pagando estacionamento, fazendo de tudo. Um homem que trabalha, além de ser pastor, tem uma família, tem filho, tem a família dele para cuidar e uma igreja inteira para cuidar. Um homem que Deus usou de uma forma e usa de uma forma maravilhosa. Então,
permaneci me tratando em casa e eu e Kátia passamos aí na igreja. Essa igreja onde o pastor Luiz pastoreia. Eu também preciso dizer que esse antibiótico, esse terceiro antibiótico que o Dr. Estevão receitou, ele não era encontrado em lugar nenhum. E só depois de uma extensa pesquisa na internet feita por parentes e amigos, cunhados, essas pessoas maravilhosas comigo, todos, meus cunhados, meus amigos, meus irmãos, Kátia, eu não preciso dizer, Kátia, quem Deus me deu e eu permaneci com ela pela graça de Deus, porque ela é minha intercessora até hoje, sem ela eu não conseguiria. E localizaram o antibiótico para que eu começasse a tomar. E a partir daí eu só ia estando em casa, eu já citei, eu só fui melhorando. E retornei no meu cirurgião em agosto, salvo engano. Ele me deu felicitações porque eu estava me curando muito bem e que no exame de imagem da bactéria não constava mais nada. Me devolveu o meu exame, apertou minha mão e disse para mim: "Você está curado." Como a gente às vezes fica se perguntando, mas você está curado? Me liberou. E desde então eu faço um controle com o cardiologista. E esse cardiologista, toda vez que me vê, eu até esqueci o nome dele, eu vou me lembrar, porque ele é maravilhoso comigo. O cardiologista chega perto de mim com estetoscópio para ouvir meu coração, manda eu sentar, faz exames preliminares, manda eu sentar, olhando para cá, olhando para mim, rindo. E nessa última vez ele comentou comigo, com a Kátia, olhando para mim com o estetoscópio no meu coração e disse: "Toda vez que eu chego perto dele eu me arrepio." Tão inacreditável que essa história é, porque eu não sou, como eu disse para o meu cunhado, eu não sou mais bonito, mais gordo, mais magro, mais feio, mais azul, mais preto, mais branco, mais bege que os outros. Eu não sou mais rico, mais pobre. Tenho todos os problemas que todos temos. Todos. Mas eu precisei ser submetido a um deserto. Porque se eu saísse daquele hospital curado por algum motivo, sem a bactéria na primeira cirurgia, sem bactéria na segunda cirurgia, sim, todos esses atropelos, eu não preciso ficar enumerando aqui, que ao total foram 5 meses de tratamento e 4 meses de internação com Kátia, que pediu para sair do trabalho para morar lá comigo. Foi nomeada por Deus como minha intercessora ali no local. Eu não teria voltado, transformado. Aquele Eduardo antigo que eu digo de 2023, até o final do ano de 2023, não teria voltado o mesmo Eduardo vaidoso. Aquele Eduardo precisava ser apagado. Deus precisou me dar um reset. Acho que nem um reset foi. Eu precisei ser formatado, parece. Porque toda a minha programação já estava infectada. Estava tudo doentio. E se aquele Eduardo não tivesse sido modificado por Deus, ele voltaria o mesmo homem, o mesmo Eduardo. Ele permanecia nas sombras, no trabalho, na escola, em casa, com os amigos, parentes, sempre sem querer ficar no holofote das coisas.
me escondi a promoções e a indicações no meu trabalho para ser promovido e eu poderia com isso estar ganhando melhor, mas a isso tudo eu me negava. Aquele Eduardo permissivo, que para tudo estava bom, tudo estava tranquilo e tinha que ser assim. Aquele Eduardo poderia voltar. Ele precisava ser corrigido e esse deserto me serviu para isso. Porque Deus já tinha a cura pronta para mim. Eu já estava curado. Mas se eu voltasse daquela forma que eu era, eu poderia correr o risco, eu ia correr o risco de morrer sem Cristo. O Eduardo que já conhecia a palavra de Deus, mas que como muitos errou muito ao se desviar dela. E o amor de Deus comigo foi tão grande, e é tão grande que eu estou aqui. Não pareço que tive um AVC, não pareço que tive nada. Vou retornar no meu cirurgião, no médico, cardiologista, em abril. Fui noticiado da morte da minha irmã com muito cuidado pela Kátia, porque eu não poderia ficar sabendo. Mas fiquei triste, chorei, mas é necessário entender certas coisas. E, enfim, eu estou aqui maravilhosamente curado. Mas é importante frisar que no começo eu disse sobre a minha mãe. Minha mãe ficou sob tratamento do meu irmão, que precisou comprar um carro e passou a cuidar dela. Porém, a grande notícia é que a minha mãe, que descobriu um câncer aos 83 anos de idade, agressivo no útero, também foi curada. Está em casa, se recuperando. Foi chamada para cuidados paliativos. O cuidado paliativo veio, mas disse que não tinha o que fazer aqui, pois ela não tinha mais nada. Agora ela está passando pelo deserto dela, que ela também precisa. Está curada. Pois, se a mãe foi curada, importava que o filho também fosse. Isso é uma promessa de Deus. Bom, e aí eu pergunto, a gente vai ficar olhando, só olhando? Você que não aceitou Jesus vai ficar só admirando mais um testemunho? As pessoas na minha igreja, neste ano, houve curas inexplicáveis de pessoas que estão sendo curadas não por causa da igreja, não é por causa dos pastores, é por Jesus Cristo, que também me curou. Mais uma vez, teve misericórdia de mim, me curou. Eu estou aqui, mas sei que se eu fizer alguma coisa errada, Deus é maravilhoso comigo, mas Ele também é justo. E Ele também vai me cobrar na mesma medida. Se eu ficar aqui enfileirando o que já aconteceu de um ano para cá, não comigo, mas com as pessoas que eu estou vendo, eu vou ficar muito tempo falando. E quem está falando e contando isso aqui para vocês não é quem viu isso acontecer, não. No meu caso, eu participei, eu fui o alvo disso. Eu fui curado.